Semana passada nós começamos, então, a tratar dos conselhos práticos de Paulo para a igreja de Tessalonicense. E Paulo, então, dá um conselho para tentar atingir um problema grande que acontece em toda a sociedade. A sociedade daquela época, todas as cidades eram impactadas, então, pelo Império Romano e pela cultura grega. Havia muitos avanços, né, políticos, econômicos, comerciais, mas também a moralidade era algo muito complicado, muito parecido com os dias atuais, com esse impulso que a sociedade atual está querendo dar, tentando derrubar todas as virtudes, as honras, as dignidades, colocando a sociedade bem num nível muito baixo de moralidade. A Bíblia já relata vários momentos na história da humanidade, tipo Sodoma e Gomorra, onde a sociedade chegou num nível baixo, onde a tolerância de Deus chegou a um ponto que houve necessidade de uma intervenção. A Torre de Babel também demonstra um pouco disso também, tanto o homem querendo ser igual a Deus, sondar os caminhos de Deus e querer fazer o que bem entendia. O pecado trouxe essa insatisfação com aquilo que o homem não encontra mais, que só encontra em Deus, né? Então, quando o homem se desligou de Deus, entrou num estado de miséria, e ele não consegue mais se alegrar. Então, como os desejos, os anseios do nosso coração foram dados por Deus, o homem achou que esse caminho é que iria satisfazer, dar um pouco de prazer nessa vida tão fútil, tão breve que nós temos. Mas o homem, então, ele não encontra prazer, ele vai avançando, e vai quebrando as barreiras que o próprio Deus estabeleceu para ele, para o proteger. E Romanos fala que, por causa disso, do homem querer ultrapassar essas barreiras, o homem recebe o retorno no próprio corpo, no próprio espírito, na própria alma, na própria mente. O homem vai se afundando, vai perdendo toda a sensibilidade quanto o que é certo e o que é errado, e ele recebe nele mesmo a punição, a condenação do seu próprio erro. Então, nós vemos a quantidade de doenças, de infecções derivadas dessa corrida desenfreada e sem limite do ser humano. Então, muitas das infecções, bactérias, vírus que nós temos, é porque o homem ultrapassou todo o limite do bom senso, né? Ele foi atrás de animais, ele foi fazer experiências, e o pessoal fala que existe uma quantidade enorme de vírus e bactérias circulando aí, pronto para nos pegar. Já estão falando aí que tem como que é? Eu até esqueci, nova cepa, do coronavírus, que pode, de novo, trazer aquele nível que nós tivemos de pandemia. Então, Paulo, usado pelo Espírito Santo e usado por Deus aqui, ele vem orientar essa igreja de Tessalonicenses, que era uma da igreja muito importante, muito saliente no Império Romano, um lugar de comércio, e onde todo mundo passava por ali, todas as novidades eram propagadas nessa cidade. Então, Paulo, para aquela igreja que que Paulo tinha um coração, sentimentos muito legais com aquela igreja, Paulo, então, vai dar alguns conselhos. Ele vai começar com um problema muito grave, que é a questão da moralidade. E ele, então, para ajudar essa igreja, ele vem falar que essa foi a mensagem da semana passada. O chamado e o castigo de Deus devem nos impulsionar para a santificação. Então, quando a gente sabe que nós temos um chamado, que Deus nos chamou para sermos a imagem de Jesus Cristo, para glorificarmos a Ele, para curtirmos a Ele, para termos toda a satisfação nele, isso deve nos impulsionar para buscarmos a santificação. Mas, se isso não serve de nada, a gente quer, mas não consegue. Então, Paulo fala, mas tem um castigo também, se você não conseguir. Então, ele vai dar 5 aspectos daquele texto. Ele fala assim que o processo de santificação é a gente colocar sob controle os nossos impulsos. Pessoas entenderam errado, então, de repente, foram morar ao pé de uma montanha, dando voltas em volta dessa montanha, muita coisa esquisita as pessoas entenderam por esse texto, e fizeram por causa desse texto.
Então, quando Deus ele manda mensagem, manda pessoas para alertar os seus servos sobre imoralidade, alguns não queriam mais se casar, pais não queriam dar as suas filhas em casamento, porque eles achavam que os impulsos eram pecaminosos. Não, os impulsos não são pecaminosos. Os impulsos são dados por Deus para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, para o nosso alívio, para a nossa vida, sabe, abundante. O problema é quando nós saímos dos padrões estabelecidos por Deus. E aí perdemos, nos tornamos, em vez dos impulsos estarem a nosso serviço, porque nós controlamos eles, passamos a servir os nossos impulsos. Nos tornamos escravos deles e não buscamos satisfação. Aí adquirimos culpa, tristezas, tudo aquilo que é ruim quando é fora do padrão de Deus. Então, a santificação é controle dos impulsos, eles devem estar ao nosso controle. Então, a ideia de pureza nos relacionamentos entre irmãos e irmãs e pessoas da igreja, então, nunca buscando tirar vantagem um do outro, não fazendo nada que possa trazer tristeza para outra pessoa. Então, pureza no relacionamento é isso. Não é se isolar. Não é mais querer conversar com ninguém. Não, é prosseguir, ir à frente, mas desenvolver pureza. Sem dolo, sem falsa intenção, sem maldade, aonde aquilo é tão natural, tão gostoso. Por causa disso, Paulo fala que se não houver controle dos impulsos, se não houver pureza nos relacionamentos, se a gente só quer buscar as fraquezas dos outros para levar vantagem, Deus é intransigente. Deus ele é um texto duro, que Paulo fala assim, que contra estas coisas, Deus é vingador. Ele vai vingar a pessoa que foi ofendida, que foi prejudicada. E aí Paulo vai falar sobre o chamado divino que é para a nossa santificação, e se nós rejeitarmos aquelas instruções que Paulo nos dá, nós não vamos estar rejeitando pessoa, ou quem está, que nem Paulo está escrevendo esse texto, ou alguém que está pregando esse texto, ou um pai que está orientando o seu filho usando esse texto. Então, não estaremos rejeitando pessoas, estaremos rejeitando a Deus, que também nos deu o Espírito Santo para que a gente tenha poder para viver uma vida alegre, satisfatória, com santificação. Esse é o desafio de Paulo. Agora, hoje, como nós lemos no texto, o texto de hoje vai responder uma pergunta: como viver um comportamento discreto e atraente? Um comportamento discreto e atraente. Como viver? Essas duas palavras, se a gente for pensar bem, parece que uma contraria a outra. Algo que é discreto vai ser feio. Não vai ser atraente. E algo que é atraente não é discreto. Para ser atraente, você tem que usar todos os recursos para ser notado. E Paulo vai dar nesse texto aí, o que nós vamos trabalhar hoje, é que Deus quer que a gente tenha um comportamento discreto, e ao ter esse comportamento discreto, esse comportamento vai ser atraente, vai produzir atração. Principalmente as mulheres sofrem muito com isso, né? O que escolher entre discrição ou ser atraente? Parece que uma pessoa que é discreta, ninguém vai notar, ninguém vai perceber. E nós queremos que alguém perceba e se aproxime, né? Que chegue e comece a sentir-se bem do nosso lado e comece a fazer elogios. Nós queremos. E Deus fala, é possível ter um comportamento discreto e atraente. Vamos descobrir como isso funciona? Versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Olha o que nós lemos já, e Paulo vai falar sobre os 3 primeiros versículos, sobre o amor fraternal. São 2 assuntos que Paulo vai tratar aqui, e ele fala que o amor fraternal, ele pode nos tornar discretos e atraentes.
Olha só que Paulo fala: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Paulo vai falar, em primeiro lugar, sobre o Filadélfia. Há vários tipos de amores que a Bíblia fala que nós devemos curtir, e Deus quer que a gente curta. Por exemplo, o primeiro amor é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que revela muito daquilo que Deus é um amor que assume um compromisso e não nega a sua palavra, e Ele vai socorrer, Ele vai te ajudar, vai estar do teu lado para sempre. Ele vai agir muito com graça e misericórdia. Esse é o amor ágape. O nome da igreja é por causa desse amor. É um amor no Antigo Testamento chamado por Hesed. É aquele compromisso que Oséias assumiu com a sua esposa, que apesar dela ter saído de casa, ter se prostituído, ele ter ido atrás, alimentado ela, e ela olhando para aquele alimento falou assim: como são bons os meus amantes. Quer dizer, diante da ingratidão, da infidelidade, do desprezo, ela teve filhos de adultério, e mesmo assim Oséias estava ali com ela. Quando ela chegou na pindaíba, chegou numa situação terrível, e estava para ser vendida como escrava, Oséias foi lá e comprou ela, trouxe para casa, recuperou ela, restaurou ela, e finalmente, então, ele restaurou o seu relacionamento amoroso de marido e esposa. Oséias é escrito, a aventura que Oséias teve com a sua esposa chamada Gomer, foi escrito para retratar esse amor ágape, o amor hesed, o amor compromissado de Deus para conosco. Esse é o primeiro amor. O segundo amor é o amor estorge. É quando você faz um compromisso com alguém e tem um negócio com alguém, e aí vocês vão colher os frutos e os prejuízos. Mas você não vai prejudicar a pessoa tirando maior vantagem, o maior lucro. E você vai assumir as despesas, não vai assumir os compromissos juntos. Então é esse amor estorge, o amor contratual. Você não pula fora da canoa, mesmo que ela comece a furar. Você trabalha junto com o outro para seguir em frente. Aí tem o amor epitomia, que é um amor meio instintivo. Mesmo que você não queira, a coisa acontece. É amor paixão, que a sua mente só pensa naquela pessoa. Esse amor sem controle é falado também como cobiça, aquele desejo de você querer ter nas suas mãos. Quando um jovem, uma jovem está com esse amor, geralmente acontece mais nessa época da idade, ele não pensa em outra coisa. Ele anda assim, parece que flutuando. Ele está que o pessoal fala, no mundo da lua. Ele está olhando para você está falando com ele, mas ele não está ali. Porque a paixão tomou conta da sua mente, do seu coração. Um outro amor é o amor eros. É o amor que de repente você quer dormir com a pessoa, você quer se relacionar com a pessoa, quer ter o amor físico, que é algo que ele surge. O corpo passa a ter umas mudanças para que esse amor seja expressado. Algo dado por Deus. Tem o amor filéu, é aquela ideia de que você está ali do lado da pessoa, você vai amar essa pessoa e vai ser o grande amigo dela. A própria Bíblia fala que é amigo mais chegado que o irmão. Mas Paulo não usa nenhum desses 5 amores que nós falamos. Ele junta a palavra filéu, que é amigo, a pessoa leal que está ao lado, com adelphos, que é irmão. Então, a Filadélfia é a palavra de uma cidade também, que recebeu uma carta de Jesus Cristo. A ideia aqui é amor de irmão, amor de sangue. Nós temos colegas, temos amigos, temos sócios. Mas esse amor fraternal, esse amor de sangue, ele é totalmente diferente. Nós podemos ter intrigas com os nossos irmãos, com até pais, né, que é o amor fraternal, mãe, avô, principalmente irmãos, né?
Nós podemos, talvez, em alguma época da nossa história, ter um conflito, uma tragédia, alguma coisa que nos separou, nos levou para longe, nós não falamos mais, mas se acontecer alguma coisa, não sei o que acontece. Não é nem sentimento, mas é uma volúpia de você querer defender e você socorrer. Mesmo que essa pessoa já tenha feito muito mal para você. É algo instintivo, parece que é igual os animais sentem com ele. Você tenta lutar, eu não vou ajudar, eu vou prometer para mim mesmo que nunca mais. Você está lá, ajudando. Então, Paulo fala aqui, ele dizendo o seguinte: quanto ao amor fraternal, esse tipo de amor, não há necessidade de Paulo escrever sobre isso, porque essa igreja exercia esse amor fraternal, de uma forma muito legal. Não era somente produzir eventos para, de repente, se alegrar, se abraçar, dizer para o irmão. Não. Eles tinham um amor fraternal entre eles. Eles buscavam socorrer. Não se divertiam com tragédias dos outros. E havia um laço de sangue, porque eles sentiam que eram irmãos como se fosse de sangue. A ideia é real, porque nós somos irmãos por causa do sangue de Jesus. E ele fala assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Então, Paulo, vocês foram instruídos. Então, o amor fraternal, ele não é natural. Não é algo que nós temos, o amor fraternal bíblico, entre pessoas de uma mesma comunidade, uma comunidade cristã, aqueles que são filhos de Deus. Ele não é natural. Ele passa a existir e você tem que aprender de Deus. Você não pode usar técnicas seculares, porque as técnicas seculares você tem que estar em primeiro lugar, você tem que se vingar, você tem que tirar satisfação. Deus, para os seus filhos, Ele ensina como nós devemos amar uns aos outros. E Paulo fala aqui, olha, quanto a esse tipo de amor, vocês já foram instruídos por Deus, foram instruídos uns aos outros. Não é somente alguns devem amar as pessoas, tipo os líderes da igreja. Não, é uns aos outros. É um amor comunitário. Então, para nós termos um comportamento discreto e atraente, o amor fraternal é um grande, vai rimar, ingrediente. Eu inventei agora, mas para você ter um comportamento discreto e atraente, o amor fraternal é um grande ingrediente. Rimou, bonito, né? Gostei. Espero que eu não esqueça para escrever em algum lugar isso. Isso atrai. Ao mesmo tempo que é discreto, você não toca tambor. Olha, eu vou amar alguém agora, olha lá, pessoal. Não, ao mesmo tempo é discreto, né? Você não faz propaganda. De repente, num abraço, você fala: estou orando por você, preciso de alguma coisa. Ninguém está vendo. Mas alguém de longe, nossa, eles se amam, eles se cuidam. Então, na prática, isso atrai as outras pessoas. Por quê? O que eles fizeram? O que eles têm entre si? Um ajudou o outro, e por que eles estão se amando desse jeito? Então, isso atrai. A luz brilha e as pessoas não conseguem entender por que essas duas pessoas que são tão distantes, que elo que os une. Por isso que o comportamento cristão, ele ao mesmo tempo ele é discreto, mas ele atrai, ele provoca uma luz que as pessoas, o que está acontecendo ali? E as pessoas não conseguem entender. Então, Paulo fala que para nós termos um comportamento discreto atraente, em primeiro lugar, nós precisamos aprender como se ama fraternalmente. Em segundo lugar, Paulo fala que não é somente necessário ou preciso aprender, mas é necessário praticar. Muitas vezes nós sabemos
que devemos fazer isso, fazer aquilo, mas o nosso coração, o nosso tempo, a nossa dedicação não se volta para a prática do amor fraternal. Veja o que Paulo fala. Eles foram instruídos por Deus e, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Eles eram de Tessalônica. Macedônia era uma grande região. O que Paulo está falando aqui? Não somente eles aprenderam, foram instruídos por Deus a amar fraternalmente, mas eles estavam amando fraternalmente. E não somente aqueles do gueto deles, do grupinho deles. Não, eles amavam, eles amavam todos da comunidade, todos da igreja, todos de outras comunidades daquela cidade, que eram também cristãos, e dos vilarejos ao redor também que eram cristãos, e toda a região da Macedônia. Eles estavam preocupados e oferecendo esse amor, essas ações fraternais para com esses irmãos. Muitas vezes, irmãos, que eu já conheço isso, eles não conhecem pessoas que estão em outros países tendo grandes necessidades, mas ao saber que são irmãos em Cristo, eles ajudam incondicionalmente. Oram e algumas vezes se comprometem com ajuda prática, sem esperar nada em troca. Então, não é somente necessário aprender o amor fraternal, mas também praticar o amor fraternal. E quando a gente pratica, fala, pô, legal, gostei, fez bem para mim, foi muito bom. Aí Paulo fala, tá bom. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Fez uma vez, faz melhor. Então, não há limites para a prática do amor entre os irmãos. Fez uma vez, não é que é suficiente, mas se divirta, se alegre, desfrute, tenha uma vida abundante, progredindo cada vez mais. É o que Jesus Cristo fez conosco. Ele deu o máximo de tudo e ainda progride cada dia mais, nos abençoando e derramando o seu amor em nossos corações, cuidando de nós. E vamos ter uma eternidade ainda para Ele cuidar de nós e nos abençoar. Então, para nós termos um comportamento discreto e atraente, é necessário a gente se relacionar com amor fraternal, aprender, praticar e progredir. Praticar uma vez até é muito fácil. Aprender é fácil, porque é só ouvir, estudar a Bíblia, ok? Praticar exige uma decisão, exige muitas vezes você decidir se vai usar aquele recurso para alguma coisa que você está programando ou suprir aquela necessidade de alguém. Você pratica, ok, então já fiz meu trabalho, gostei, Deus dá essa alegria no nosso coração, mas por causa talvez de frustrações, de você ver maldade, até nas pessoas que você ajudou, ou porque pessoas falaram alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa com você, você fala, eu nunca mais vou. Então tem várias razões para a gente não se envolver mais com amor fraternal. E aí vem a luta de fazer novamente e progredir, e crescer com mais intensidade, com mais envolvimento, com mais responsabilidade. Primeiro aspecto para a gente ter um comportamento que é discreto, mas ao mesmo tempo é atraente diante de Deus e diante dos homens, é em relação ao amor fraternal, ao amor da comunidade, do povo de Deus. Dá uma olhada, algumas dicas aqui, eu só tirei de Romanos, mas existe muito mais. Palavras, sugestões de práticas, que é o alelon. Alelon, eu até deixei de falar num versículo anterior, é a palavra que significa uns aos outros. Então nós temos aqui amar uns aos outros. Nós temos pertencer uns aos outros. Isso aí, eu pertenço, eu tenho laços aqui de relacionamento com essa pessoa. Eu não estou sozinho. Aceitar uns aos outros. Eu gosto de aceitar aquela galerinha que é desse jeitão.
né? Ou os barulhentos, ou os discretos, ou os que são mais amiguinhos do coração, ou aqueles que são cabeça. Então, nós queremos fazer o nosso time. E aí, amar fraternalmente é aceitar uns aos outros, com os seus jeitões, com o seu nível social, nível educacional, idade. A igreja, essa sociedade, essa comunidade, ela é mais intensa, é até melhor do que um relacionamento familiar, do que um relacionamento marido e mulher. Muitas vezes, o esposo e a esposa, aqui na igreja, ele é diferente. Lá em casa, ele é quieto, ele fica na dele, ela fica na dela. Mas quando chega na igreja, é empolgada, é divertido. Por quê? Ele encontra uma diversidade de comportamento e de atração. A igreja é algo fantástico. E nós não podemos ser seletivos. Eu só vou exercer amor fraternal com essa pessoa, porque eu vou levar vantagem. Lá em Atibaia, a igreja batista, quando começou lá, era uma subida, e tinha uma cena que várias pessoas na época tiraram fotos. Chegava uma senhorinha com uma charretinha, ela vinha da roça, e ela parava a sua charretinha, pegava a rédea do cavalo, enroscava assim num postinho que tinha uma placa. Enquanto ela descia e estacionava a sua limusine aqui, né? A sua charrete, ao mesmo tempo, quase sempre na mesma hora, chegava uma senhora com um baita de um carro, uma Mercedes lá. Uma das mulheres mais ricas da cidade. As duas saíam dos seus transportes, dos seus veículos, se abraçavam, se beijavam e entravam de mãos dadas na igreja. Aonde essas duas pessoas teriam esse tipo de relacionamento? Somente Jesus pode produzir isso. Então, essa ideia de aceitar. A Bíblia também fala, amar uns aos outros é julgar uns aos outros. Ah, não, por que você está me julgando? Nós não gostamos de ser julgados, mas nós precisamos ser julgados. Não segundo as nossas vontades, apreciações, nossos valores, nossas virtudes, mas segundo a reta justiça. Nós precisamos ser ajudados no momento em que pessoas chegam para nós, olha, isso daí não está legal, esse caminho que você está indo não está legal, não vai ser bom para você, tanto no seu relacionamento com Deus, mas também pode ser que seja alguma coisa prejudicial no seu trabalho. Nós precisamos julgar, nós precisamos buscar pessoas que elas nos julguem, que elas nos aconselhem, mas segundo o padrão das Sagradas Escrituras. Nós precisamos edificar uns aos outros, ajudar as pessoas a crescerem. Tem épocas que esse crescimento é muito mais dinâmico, mais rápido. Na vida de um adolescente, de um jovem, é aquela época que as grandes decisões, as grandes direções têm que ser tomadas. Então nós precisamos edificar. Quando uma pessoa se converte, é uma época que a gente tem que ajudar, edificar essa pessoa. Quando a pessoa está mais de idade, nós temos que edificar ela para que o coração dela fique alegre diante das dores, diante das perspectivas que a vida vai trazer de sofrimento para a vida. Nós precisamos edificar uns aos outros. Nós precisamos acolher uns aos outros. Saber aquela pessoa que precisa de um abraço. A tendência nossa é simplesmente condenar, rejeitar. Mas tem hora que depende da situação, nós precisamos daquele abraço, ajudar a pessoa. E talvez essa pessoa que foi ajudada agora vai ser aquela pessoa que vai nos ajudar, vai nos encorajar em outro determinado momento. Temos que aconselhar. A ideia de aconselhar aqui é fazer o rosto da pessoa brilhar. Constantemente nós perdemos o brilho do nosso rosto. Porque as tristezas, as amarguras, os sentimentos intrusos que vêm na nossa mente e nos faz com que a nossa mente perca o brilho. A gente não olha para a vida mais de forma acesa, empolgada. E aí precisamos aconselhar. Perguntar, como que você está? Está precisando de alguma ajuda? Por quê? Eu estou sentindo que os seus olhos estão meio baixinhos. E de repente a pessoa vai abrir
Você não vai resolver o problema da pessoa, mas muitas vezes só de ouvir, só de você ter gasto o tempo de ouvir e de orar, aquele rosto volta a brilhar. Aqueles olhos voltam a brilhar e ser alegres em Deus novamente. Nós temos que saudar uns aos outros. Uma das coisas que as igrejas judaicas, no início, até eram acusados de... esse pessoal aí, eles são... Como que é aquela pessoa que come gente? Canibais. A igreja cristã, o pessoal que está meio de longe, começaram a fazer acusações estranhas. Eles são canibais. Você sabe por que eles eram acusados de canibais? Porque alguém ouviu assim, de lado de fora, alguma coisa assim, dizendo que eles comiam pão, bebiam vinho, mas era o corpo e o sangue de um cara que tinha morrido. Então, pessoas que ouviram o fato, mas não foram querer saber o que era, já faziam, olha, os caras comem carne humana. E, por outro lado, um prazer que era pertencente aos judeus, mas agora, quando esses judeus se converteram, esse prazer potencializou de uma tal forma que virou a maior alegria deles. Era quando até homem com homem, homens com as mulheres, eles se beijavam. Era o ósculo santo, era o beijo santo. Dizendo, olha, eu tenho um pacto com você, eu tenho uma intimidade com você. O Senhor nos deu essa intimidade. Então, eles se beijavam, se abraçavam. E aí faziam uma festa ágape, comiam juntos. Então, eles eram acusados de orgia, tanto porque beijavam, tinha uma beijação direta lá, então imagina o que acontecia. E comiam bastante e bebiam. Então, os caras eram um porre danado lá. Não tem jeito. Mas a coisa legal aqui que o texto fala é que Paulo fala em Romanos, que nós devemos saudar uns aos outros. A ideia aqui é, que prazer de me encontrar com você. Tá com saudades. É o Hisashiburi. Você está fazendo falta. Uma semana foi muito longa. Que bom que eu estou te vendo agora. Porque você tem o calor de Cristo, eu também tenho esse calor de Cristo. Você tem o amor de Cristo, eu tenho esse amor de Cristo. Como que é bom para mim quando eu encontro com você. Isso acontece com a gente. Quando a gente olha, a gente, puxa, quem que nós somos, né? O que a pessoa está me oferecendo? Não está oferecendo nada. Mas só o fato de ver, de encontrar, de estar juntos, já produz alegria. Paulo dá tudo em Romanos isso, amar uns aos outros, pertencer uns aos outros, aceitar uns aos outros, julgar uns aos outros, edificar uns aos outros, acolher uns aos outros, aconselhar uns aos outros, saudar uns aos outros. Você se lembra de uma outra frase que envolve a ideia de amor fraternal, a ideia de o alelon, uns aos outros? Você se lembra alguma coisa da Bíblia? Exortai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Aqui eu só usei de Romanos, mas todo o Novo Testamento tem uma série muito grande de que o amor fraternal é um exercício, é um comportamento que ao mesmo tempo ele é discreto, mas ele é atraente. Não adianta nenhuma igreja produzir um local, ter um local de culto assim, exuberante, rico, um púlpito de mármore, instrumentos de primeira geração, músicos profissionais, um pregador aí atraente que faz pessoas chorarem, se alegrarem. Se o povo não tem o vínculo da paz, o amor, isso não atrai. Você pode até chegar nesse ambiente, gostar, ficar empolgado, ser beneficiado pelo louvor, mas você não vai conseguir ter uma vida no meio desse grupo. Esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo que devemos ser eficientes em tudo que a gente faz, mas a gente deve ser eficaz no relacionamento. E Paulo
Ele não relata em nenhum lugar da carta como que era o culto dessa igreja. Mas ele fala, vocês já amam, vocês já foram instruídos por Deus, vocês praticam, e a minha exortação é para que vocês progridam. Não se sintam satisfeitos. Por mais que você tenha desprendido o seu tempo, talento, ido além do que você pode, continue. Existe uma satisfação que Deus dá e Deus premia. Isso não vale a pena parar. Progridam, progridam, progridam. Vá. E Deus vai te dar muito mais oportunidades ainda. Ao mesmo tempo que o amor fraternal devemos aprender, praticar e progredir, Paulo vai falar de uma outra coisa para aquela igreja. 2 áreas. Primeiro, no versículo 11. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Paulo ficou 3 sábados, ou, num certo sentido, 4 semanas nessa igreja. Foi muito pouco tempo, porque ele foi expulso, ele teve que sair correndo daquela cidade. Os irmãos mandaram Paulo ir embora dali, para ele não ser até morto, ser prejudicado. Em 4 semanas, Paulo se dedicou a ensinar, eram os primeiros momentos da missão de Paulo, mas ele se dedicou a ensinar para essa igreja que Cristo é Deus. Ele bateu nessa tecla com essa igreja. Em segundo lugar, ele falou que Cristo é homem e, ao mesmo tempo, Deus. Ele é o único ser que, ao mesmo tempo que é Deus e é homem. Essa união hipostática que a gente não consegue distinguir. Ele não é 2 pessoas, é uma só pessoa, com 2 naturezas, a humana e a divina. Antes dele ser concebido, ele já existia como Deus. E ele veio na forma humana. Por quê? Para que ele morresse como sacrifício aceitável para com Deus, para que nós pudéssemos ter um caminho e pudéssemos ser aceitos por Deus. Que o sacrifício de Jesus cancelaria o nosso pecado. Por ele ser homem e Deus, então ele tem um relacionamento com Deus, ele tem a nossa natureza, o sacrifício é suficiente, é aceito, é o único. Então ele morreu por nós. Agora, como saber se o sacrifício dele é aceito, se realmente ele é santo, justo e inculpável? A ressurreição. Jesus Cristo deu a sua vida e tomou ela de volta. Ninguém consegue fazer isso, a não ser Jesus Cristo. Então a ressurreição prova que o sacrifício de Jesus por nós foi aceito. Então nós podemos agora ter um único caminho, agora é aberto diante de Deus. Que legal, fomos salvos. Mas Jesus Cristo voltou para o Pai. E agora? Paulo fala, ele voltará. Ele vai reinar. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vai implantar de forma imperativa o reino dele entre nós. Jesus Cristo é Deus, é homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. Mas aqueles irmãos, quando creram em Cristo, quando creram nesses 4 aspectos de Jesus é homem, é Deus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, então pela fé, quando você crê nisso, você recebe, pela graça, mediante a fé, você recebe a salvação, você é justificado. Deus bate o martelo e fala, você é justificado, você é aceito agora por Deus. Somente por isso. E agora eles estão propagando para todo lugar o tamanho dessa fé. Eles creram assim de forma profunda, de forma grandiosa, e houve mudanças na vida deles, eles estão se comportando. A fé deles é espalhada por toda a região. Por causa disso, tanto os gentios estão perseguindo eles. E aqueles judeus que não creram, rejeitaram a mensagem de Cristo, passaram a perseguir. Pessoas da própria casa passaram a perseguir. Mas por causa desse sofrimento, dessas perseguições, dessas angústias, Paulo fala, mas espera aí, a história de Jesus não acabou. Ele vai voltar.
E se nós morrermos ou se encontrarmos, estivermos vivos na hora que Ele voltar, nós seremos ressuscitados. Estaremos para sempre com Ele na vida eterna, enquanto aqueles que não crerem em Cristo vão ser condenados eternamente, vão ser julgados, vão estar num sofrimento eterno. Isso fez, porque eles tinham uma fé assim tão forte em Jesus Cristo, essa expectativa da manifestação de Cristo, e para eles seria nos próximos dias. As primeiras igrejas, quando Paulo pregava, os apóstolos pregavam, e os próprios apóstolos achavam que Jesus Cristo voltaria daqui a alguns dias. E eles começaram a viver num nível de excitação, de empolgação, de expectativa, de que agora, daqui a pouco, Jesus Cristo vai voltar. E o que acabou acontecendo com essas pessoas? Com esses irmãos queridos? Eles diminuíram o ritmo da vida aqui. Começaram só a pensar nesse encontro com Cristo. Para que trabalhar? Para que os nossos filhos irem para a escola, ou eu planejar alguma coisa, eu consertar a minha casa, ou consertar ali, ou ter uma criação de animais? Não, se você quiser pegar, pode pegar aí, eu não quero mais saber, Cristo vai voltar. O nível de excitação foi tão grande que eles começaram a viver em outro mundo. Deixaram de trabalhar, deixaram de receber, deixaram de ter recursos, deixaram de pagar as suas contas, e agora a sociedade está olhando para essa comunidade de forma complicada. Cobradores começaram a chegar para eles e tirar os bens que eles tinham para pagar, porque eles não estavam trabalhando, não estavam tendo recurso. E aí o estômago deles começou a falar mais alto também. O estômago deles começou a doer. E agora? O que eu faço? E Jesus Cristo não vinha. Aí eles começaram a fazer visitas nas casas uns dos outros. Ou pedindo, empresta aí 1 quilo de café, né? Atualizando. 1 quilinho de arroz. Uma xícara, né? Quilinho já é demais. A gente fala lá, né, no Brasil, empresta uma xícara de farinha, né, fazer um pãozinho. No outro dia também. E daí começaram a fazer visitas uns aos outros, na hora do almoço, na hora de jantar. A excitação começou com algo muito bonito. Aquela empolgação. Mas eles não entendiam que deveriam permanecer diligentes. Olha o que Paulo fala. E se empenhem, isto é, dê o máximo, o empenho melhor que vocês puderem, por viver tranquilamente. Não viver que sai negócio de, sabe, quando toca o telefone você fica apavorado. É o cobrador. É perigoso a gente meditar nesse texto. Porque esse texto tem que se considerar que a vida, algumas vezes, trazem acidentes. Você faz o máximo que você pode, você não adquire dívidas, você não compra nada acima dos seus recursos, mas de repente você tem acidente, perdeu o emprego, a inflação foi maior, você não tem esse recurso, houve uma enfermidade na família, houve um parente que precisou de ajuda e você se apertou, você tem que vender o carro, muitas vezes vender a casa. A vida é cheia de acidentes e por um certo tempo da sua vida, de repente, você pode passar quase que a miséria. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem já passou por isso? Uma ou várias vezes? E por sermos crentes, quando passa isso, 2 coisas acontecem. Ou a gente se sente culpado. Puxa, será que aquela vez que eu não fiz aquilo lá, Deus está me castigando agora? Ou a gente começa, puxa, eu sou tão fiel assim,
por que Deus está permitindo? Por que Deus está fazendo isso? Então, o nosso coração, a nossa mente começa a racionalizar, e isso se torna muito perigoso, porque o bichinho chifrudo vem do lado e começa a atormentar. Acidentes acontecem. O problema aqui é que não era acidente. O que acontecia? As pessoas já não estavam vivendo tranquilamente. Eles bagunçaram a vida deles. Intencionalmente, mesmo que fosse motivada por algo bonito, a volta de Cristo. Mas já não estavam vivendo tranquilamente. O que não somente vivendo tranquilamente, Paulo fala assim, que cuidem do que é de vocês. Eles começaram a bisbilhotar, eles começaram a interferir na vida dos outros, atrapalhar a vida dos outros. Ninguém tinha mais paz, porque esses camaradas começaram a pessoa, parecia que os outros que tentavam viver tranquilamente, pareciam que eram obrigados a socorrer essas pessoas que mudaram as regras normais da vida. E aí Paulo fala então, e se empenhe, se dedique por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos. Isso é ensino bíblico. Existe no mundo essa quantidade de ONGs, né? E aí você fala, por que tanta ONG? Tem algumas ONGs que são muito boas, são assim, um socorro, têm mudado vidas. Tem ONGs assim, que, principalmente na África, que elas evitam que filhas, meninas pequenas, sejam dadas para prostituição, sejam vendidas. Elas vão lá e compram essas crianças e colocam para adoção. Olha que coisa bonita. Tem ONGs que resolvem problemas que você fala, mas isso existe? Sim. Agora, tem muitas ONGs que elas torcem para que as pessoas sejam vadias, que as pessoas vivem na malandragem, que vivam na dependência, para que eles possam arrecadar dinheiro, os líderes dessas ONGs ganhassem uma fortuna, para que eles possam manter essas pessoas e o vício dessas pessoas. Vocês já ouviram falar da Cracolândia? Vários políticos, vários prefeitos de São Paulo tentaram resolver aquele problema. Não deixaram. As ONGs não deixam. Porque aquela pobreza, aquela miséria, aquele problema lá, gera uma situação que muita gente ganha dinheiro licitamente. E Paulo está falando aqui, então, para o cristão, que apesar de eles estarem excitados com a volta de Cristo, eles devem viver tranquilamente, cuidar do que é deles e trabalhar com as próprias mãos, porque isso é uma ordenança bíblica. Agora, vai acontecer acidentes na nossa vida. A pandemia, acho que cada um de nós experimentamos situações que, perda de emprego. E aí, então, nesses acidentes, nessas coisas que você não está planejando, a pessoa dedicada, sempre trabalhou ali, é que o amor fraternal ele entra para socorrer. Um pastor no Brasil, eu trabalhei com ele um tempo, ele uma vez, acho que ano passado, ele colocou um post que Deus tira a favela da pessoa, tira a vadiagem, a pessoa progride. O cristão, quando se converte, ele quer ter uma vida. Caíram matando em cima dele. Mas é isso que Paulo está falando. Nós devemos, aquilo que é possível, cabe a nós, na questão natural da vida, nós devemos trabalhar com as próprias mãos e cuidar do que é nosso, não interferir na vida das pessoas, não ser bisbilhoteiro, é o termo que é usado por Paulo aqui. É interessante como Paulo começou a falar do amor fraternal e agora parece que ele está quebrando o negócio. Mas existe, a Bíblia ela traz um equilíbrio fantástico. Versículo 12. Por que trabalhar com as próprias mãos? Versículo 12. Para viver exemplarmente. Para ser uma comunidade que as outras pessoas falam, puxa, isso é um exemplo. Para que vocês vivam com dignidade,
à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Não ser usado, não ser um instrumento que outras pessoas estejam usando para receberem honra, glória e mais recursos. É o que acontece com mendigos que trabalham, que são atendidos por essas ONGs, por essas entidades. Algumas entidades fazem um bom trabalho. Casas de recuperação, muitas delas não têm nem recurso para sobreviver e vivem de doações. Fazem um bom trabalho, mas recuperam. Mas toda entidade que não quer a recuperação, suspeite. Suspeite. E quando a pessoa quer ser atendida, mas não quer sair daquela vida, suspeite. Veja o que Paulo fala, para que vocês vivam com dignidade, à vista até dos de fora, e não venham a precisar de nada. Esse é o nosso alvo. É a vida normal, natural. Agora, vivendo essa vida natural, pode ser que em algum momento aconteça um acidente. Aí, então, a coisa muda um pouco. Eu já recebi cada ligação que eu devia ter gravado, mas acabei não gravando. De pessoas que eu não conheço, que ligaram porque sabiam da igreja e queriam ajuda, queriam socorro, e você se comove com a história. E aí comecei a oferecer, né? Telefone de empreiteiras, de serviço. A pessoa não quer esse telefone, ela quer uma ajuda da igreja. E aí quando você começa, e principalmente essa ajuda, é uma coisa engraçada hoje em dia. Essa ajuda, ela precisa urgente, logo, porque senão a internet dela vai ser cortada. É estranho isso. E aí quando você vai ficando assim, puxa, será que eu dou, não dou? Ele pede empréstimo, pede uma ajuda, e promete isso, promete aquilo. Aí você fica ali resistindo, e você fica com o coração, vai apertando, tal, mas se você resistir um pouquinho mais, o que aconteceu comigo foi que em determinado momento a pessoa não aguenta. É isso mesmo, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo isso, a igreja fala que ajuda, mas não ajuda nada. Aí o cara solta os cachorros. Aí eu falo para eles, muito obrigado, eu estava quase cedendo, estava quase emprestando ou dando o dinheiro para você, mas eu estava em dúvida e você me ajudou, então aí eu tomar essa decisão. Nossa igreja já ajudou muitas pessoas, até de fora, que nem era da igreja e tal, e muitas delas, olha, as lembranças são muito boas. A própria igreja foi beneficiada com carinho. Pessoas que não tinham recursos ajudaram, suportaram, socorreram. Paulo fala assim que viver exemplarmente é viver com dignidade. É interessante que o cristão, que está meio perdido, desanimado, quando ele se converte, ele vive a vida com Cristo, ele tem razões e propósitos para viver uma vida com dignidade. Trabalha além das suas capacidades, para ter os recursos das suas próprias mãos. E aí, quando você conversa com essas pessoas, vai falar assim, e daí, como é que você está? Está dando. Deus tem feito milagres. Normalmente é o que todas as pessoas que se dedicam a falar, Deus tem feito milagres. Tem multiplicado a farinha, o pão, cuidar do carro, para que não aconteça acidente, tem curado enfermidades, porque eu estava enfermo, e quando não sabia, aconteceu isso, veio de algum lugar alguma ajuda. Uma pessoa que procura trabalhar com a sua própria mão, não vive bisbilhotando, as coisas acontecem. E quando acontece, a própria pessoa reconhece que é a boa mão, é a graça, é o poder de Deus. Só para a gente tentar, então, parece que o texto está falando, puxa, como que é isso? Amor fraterno, devemos ajudar, mas ao mesmo tempo cada um deve buscar a sua própria ajuda. Então, quando eu fico com essas duas ideias, se eu sei de algum problema, de alguém que está passando alguma necessidade, eu falo, não, cada um deve trabalhar com as próprias mãos, não deve bisbilhotar, então ele que se vire, o problema é dele. Nós temos dois textos aqui que puxa a gente de um lado e puxa de outro. Talvez, se a gente buscasse lá em Gálatas, talvez dá para a gente entender um pouquinho. Você está com Bíblia aí? Abra a sua Bíblia.
Gálatas 6, versículo 2. Não olha para o que está projetado ainda. Natália, dá um... Não. Isso. Mostra o slide. Aí. Gálatas 6, 2. Paulo vai falar que nós devemos ajudar as pessoas, nós devemos levar uns dos outros. Novamente essa ideia do uns dos outros, uns aos outros, uns dos outros. Porque ajudando a gente vai cumprir a lei de Cristo. Que a lei de Cristo é a lei do amor, não é mais regras. Essa lei não tem limites. Né? Não tem nada que proíba. Você quer amar alguém, não tem nenhuma proibição na Bíblia. Não tem regra. O Espírito Santo derramou amor no seu coração, vai e faça. E é melhor amar do que deixar de amar, mesmo que você tenha dúvida se deve amar. E aí, Paulo vai falar no versículo 2, que cada um, nós devemos levar o que uns dos outros. O que está na sua Bíblia? Fardo. Fardos pesados. Tem outra tradução? Cargas. Hã? Cargas. A melhor tradução, que a palavra grega é fortion. A melhor tradução é fardo. Versículo 5. Paulo vai falar assim, então no versículo 2 ele fala assim, nós devemos ajudar uns aos outros. E levamos os fardos. Ou a carga, né, no caso da Audrey com o Silvio. No versículo 5, Paulo vai falar assim, porque cada um deverá levar o seu próprio carga. Fardo. Sua própria conduta. Aí já tentou facilitar demais, né? Olha só, o Silvio, o seu aí é carga e fardo. O seu fardo e carga. Né? A sua Bíblia, queima ela. Estou brincando. Não, é que atualizada ela é melhor no Novo Testamento. No Antigo Testamento é a corrigida. A sua deve ser corrigida, acho. Ou NVI. NVI. A ideia melhor aqui, que é fortune e baré. A melhor, o certo aqui é levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Tem Bíblias que falam assim, levem as cargas uns dos outros. No versículo 5, cada um levará a sua própria carga. Você fala, peraí, eu devo levar as cargas dos outros? Aí você vai levar, mas aí você encontra um versículo no chão lá, cada um levar a sua própria carga. Não posso. Aí você fica esquizofrênico, você não sabe o que vai fazer. Mas Paulo não está sendo incoerente. E esse texto que nós estudamos em Tessalonicenses, não há incoerência. E nós agimos com amor fraternal e não sermos bisbilhoteiros e trabalharmos com as próprias mãos. E agir com dignidade. Então, quando alguém vai vir me ajudar, eu falo, não, eu não quero, porque se eu receber ajuda, eu não vou estar agindo, cumprindo esses dois conselhos de Paulo. Ou tem gente que pode falar assim, não, eu até queria ajudar, mas se eu ajudar, eu vou estar desobedecendo o que Paulo está falando. Então não existe essa controvérsia. Olha só, coloca lá, o que é um fardo? O fardo é um pacote de capim, a época lá era agropecuária, né? É um pacote de capim amarrado. O que é carga? É um monte de pacote, que você usa até uma carroça, né? Puxado até com boi. O fardo é pesado? É. A carga é pesada? É sobremaneira pesada. O que Paulo está falando? Aquilo que dá para você fazer, aquilo que está ao seu alcance, que você dá para fazer diariamente, começar a trabalhar, receber o seu salário, aquilo que vai trazer recurso suficiente para você viver a vida normalmente, você
porque cada um levará o seu próprio fardo. É sua responsabilidade. Mas nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. E lá está no plural. Levem vocês, não leve você. Levem vocês, porque a carga é sobremaneira, está acima dos recursos, da possibilidade. Isso vai matar uma pessoa. Ela não vai conseguir. Não tem jeito dela levar. Estão vendo o que Paulo está fazendo aqui? Os acidentes, a pessoa pode ter trabalhado a vida toda, se dedicar, ter uma vida disciplinada, tudo certinho ali. De repente acontece um acidente. E ela está tentando... Geralmente, quando acontece acidente com essas pessoas, elas não vão buscar ajuda. Elas vão tentar se matar para levar. Não vão dormir, vão trabalhar esgotadamente, e, sabe, vão vender até a alma, porque eles se sentem responsáveis por aquilo, por o acidente que aconteceu na vida deles. Eles não vão procurar ajuda e vão ter até dificuldade de receber ajuda, porque eles, por causa da dignidade que eles têm, surge aí um defeito. Qual que é o defeito? Uma pessoa que vive trabalhando, se autossustentando, dando o máximo, buscando a dignidade, não bisbilhotando a vida dos outros, não prejudicando a vida dos outros, o que ela vai, por causa dessa coisa boa, ela vai desenvolver um defeito. Tudo aquilo que é ao máximo, é extravagante, ele provoca um defeito. Qual que seria? Vocês sabem. Orgulho. Você é assim? Eu sou. A gente tem dificuldade de alguém nos ajudar, nos socorrer. E se tem uma coisa aqui no Japão que as pessoas sentem, parece que é isso. No prédio lá em Sakai, tinha as velhinhas lá com o saco de lixo. Você pedia, oferecia, não sabia, dava algum sinal, não sei o que ela está entendendo, mas ela não deixava. A ideia é meu, é minha responsabilidade. Então é um povo orgulhoso. Lá no Brasil, se você passa... você não vai ajudar, não? Né? Já é um povo que quer tirar a vantagem. Um trouxa lá me ajudou. Né? Então, o problema aqui é que vai acontecer algumas tragédias na nossa vida, coisa que você tentou evitar, e que se você vai tentar carregar essa carga, você vai conseguir, mas vai demorar muito tempo, vai te prejudicar, vai te machucar. Então, aí que Paulo está falando, irmãos, por causa do amor fraternal, levem as cargas uns dos outros. Eu faço várias mudanças. Então, recentemente fiz uma que a mulher tinha um problema nas costas, então eu tive que subir várias vezes, lotei uma arraieço de coisa pesada. E algumas vezes você vai fazer uma mudança assim para alguém, você carrega todas as caixas. Né? A pessoa, eu estou com um probleminha aqui e tal, aí você carrega todas as caixas. Aí quando você sobe para ver seu apartamento, segundo, terceiro andar, sobe para ver se tem alguma coisa, ficou lá, esqueceu, aí a pessoa vem e pega aquela, sabe a pochetezinha, né? E dá para você levar para mim? Não. Eu compreendo a sua dificuldade, compreendo o seu problema, estou dando o meu máximo aqui, mas isso aí é sua responsabilidade. É isso que Paulo está falando. Aquela incitação por causa da volta de Cristo criou neles um problema, mas agora é um fardo, não é uma carga. Então eles não podem estar jogando para a igreja, olha, eu não tenho o que comer em casa. Vai trabalhar, vagabundo. Corre atrás. Dá ainda para você fazer uns 3 dias de regime aí, né? Aproveita, perder uns quilinhos. Ou você dá alguma coisinha, mas agora a pessoa, eu posso vir almoçar, posso vir jantar, amanhã posso colocar você na minha escala? Não.
É muito gostoso como comunidade quando a gente entende esse equilíbrio e a gente vive esse equilíbrio. Porque quando alguém passa por alguma dificuldade e que esmorece, que derruba, muitas vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você dá aquela socorrida, não que você vai sustentar para sempre, mas você dá aquela socorrida, a pessoa se recupera mais rápido. Nós temos experiências demais aqui nessa igreja. E pessoas que um dia foram socorridas e no outro estão socorrendo. Essa é a dinâmica da Igreja de Cristo. Olha só, tem essas provas de múltipla escolha, né, que você coloca um xizinho. Em qual lugar você colocaria o xizinho seu? Olha o que Jesus Cristo fala em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amor uns aos outros é discreto, mas ele é atraente. É isso que Jesus Cristo está falando. Esse amar uns aos outros não é... Jesus Cristo sempre falou mal de pessoas que vão na esquina e tocam trombetas. Olha, eu estou dando uma moedinha aqui para o paralítico. Jesus Cristo, não faça isso. Seja escondido, seja discreto o amor fraternal. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai fazer que esse amor fraternal, que seja discreto, será uma atração. Olha o que Jesus Cristo fala. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Novamente a palavra uns aos outros. O outro texto que Paulo escreveu aos Gálatas. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. A palavra dura que Paulo fala. Jesus falou de uns aos outros, e daí Paulo aos Gálatas, uns aos outros. Então, quando falta o amor fraternal, que quando a gente não aceita, não perdoa, não julga, não exorta, não aconselha, não socorre, a gente corre o perigo de ficar se mordendo uns aos outros. Paulo estava falando aqui essas palavras, mas pensando no quê? Qual é a cena que ele quer produzir na nossa mente? Mordendo uns aos outros. Eu nunca vi cristão mordendo uns aos outros. Já viu? Mas Paulo está pensando em que cena? Que hoje, né, são os nossos pets, os nossos cachorrinhos. São bem cuidados, são caros. Mas antigamente, na época de Paulo, o cachorro era uma desgraça. Era um perigo. Eles andavam em bando, destruíam tudo e atacavam pessoas. Então, em vez de eles serem uma bênção para a sociedade, eles eram uma maldição. Porque mordiam, não somente mordiam entre eles, mas atacavam aqueles que estavam andando sem culpa alguma. Então, quando o amor fraternal não existe, nós corremos o perigo para ir para esse lado. Começamos a atacar uns aos outros, nós acabamos devorando uns aos outros, que, né, pessoas que você não quer ficar perto, você quer se afastar. Então, na hora que você vê a pessoa, chegou, deixa eu ir embora. Em vez de, chegou, que legal. Ósculo santo, abraço. E aí, em vez de haver uma atração para os de fora, essas pessoas vão ter medo. Vão se prevenir. Porque elas também podem entrar e ser devoradas. Que Deus nos ajude, que a nossa escolha seja a primeira, né? Que Jesus seja atraente por causa do nosso amor fraternal e da nossa vida com dignidade. O que nós vimos hoje? Repetimos várias vezes, 1 Tessalonicenses 4, versículo 9 a 12. Como viver um comportamento discreto e atraente. Aprender, praticar e progredir no amor fraternal e viver independentemente e exemplarmente. Quando entre as 3 primeiras e as 2 últimas acontece algum acidente,
uma tragédia, aí esses dois princípios eles entram em prática. E aí o amor e a vida digna, ela se torna atraente para aqueles que não têm propósito na vida, estão perdidos no mundo e ninguém pode socorrer. Que Deus te abençoe, para que você aprenda, pratique, progrida no amor fraternal e que viva uma vida assim de valor. Não dependendo dos outros, mas se acontecer uma tragédia, se acontecer uma necessidade, não seja orgulhoso. Paulo, lá no livro de Atos, que o Mike Tyson usou muito esse versículo na vida dele, ele escreveu: é melhor dar do que receber. Existe muito mais alegria quando a gente socorre, quando a gente ajuda. Jesus falou várias vezes, quando a gente der um copo de água para alguém que você não conhece, é para ele que está dando. Então essa voluntariedade e ao mesmo tempo um compromisso pessoal que você tem a sua família, tem seus filhos, tem sua vida, não ser um cara preguiçoso. As pessoas que se convertiam na época de Paulo, elas saíam de um marasmo, elas saíam da mendicância e se tornavam grandes líderes do povo de Deus, com exemplo, com dignidade.